Vamos lá, pessoal, aqui quem vos fala é o professor Luiz Eduardo e a gente vai estudar agora um tema top do direito administrativo. Nós vamos estudar princípios administrativos. Vamos lá, galera, vem com o professor Luiz Eduardo e nós vamos estudar agora princípios administrativos. Óbvio que não é uma aula extensa, mas é uma aula que vai deixar você com tranquilidade para resolver questões. De repente, depois dessa aula, dessa microaula, você vai resolver suas questões com muito mais facilidade, ok? Vamos lá? Pessoal, vamos falar um pouquinho dos princípios administrativos. Quando nós falamos em princípios administrativos, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que depois, do movimento neoconstitucionalista, princípio é norma. Perfeito? Perfeito. E quando a gente fala de princípios administrativos, nós temos dois grandes grupos de princípio administrativo, que são os princípios explícitos, que são aqueles princípios que estão no artigo 37, caput da Constituição Federal, e os princípios implícitos. Os princípios implícitos são aqueles que não estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Mas como é que eu chego aos princípios implícitos, se eles não estão expressos na Constituição Federal? Primeiro eu chego aos implícitos interpretando os explícitos. Então, interpretando os explícitos, eu chego aos implícitos. E além disso, não conto isso para ninguém, isso aqui quando cai em prova, separa joio do trigo legal. Os princípios explícitos, implícitos, eles estão explícitos na lei, que lei? 9784 de 99. Então, os princípios explícitos são os que estão no artigo 37 da Constituição. Os implícitos não estão no artigo 37 da Constituição. Eu chego a eles por meio de interpretação. Mas os implícitos, eles estão explícitos na lei. Eles não estão explícitos na Constituição, mas estão explícitos na lei. Que lei? 9784 de 99. Mais precisamente no artigo 2º. Ok? Legal. Quais são esses princípios implícitos, professor? Calma. Vamos primeiro ver os explícitos. Os explícitos são o famoso LIMP. O que é o LIMP? LIMP de, fala, legalidade, Se a administração conflitar... Não, professor, presta atenção. A administração não pode conflitar com a lei. Ou seja, sempre que o administrador, que o agente público age, é porque foi autorizado previamente em lei. E de impessoalidade. O agente público deve sempre agir de acordo com a lei, Então ele não pode usar a máquina pública para autofavorecimento. O agente público deve agir de forma isonômica, deve agir de forma com a lei, deve agir de forma objetiva, deve respeitar a impessoalidade, a isonomia. Agente público não favorece ninguém nem a si mesmo. Inclusive, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, veda que o agente público venha se promover com a máquina pública. M de moralidade. Professor, o que é moralidade? Simples. A máquina pública, o agente público, tem que estar pautado num tripé. Que tripé é esse? Ética, honestidade e boa-fé. Toda vez que eu falo em moralidade, eu estou lhe afirmando que os atos da administração pública são pautados em ética, honestidade e boa-fé. P de publicidade. O que é isso? Simples. Todos os atos do poder público, quando eu falo em todos os atos do poder público, todos os atos do poder público, a lei, a sentença, o ato administrativo, todos os atos do poder público devem ser públicos. Para quê? Primeiro, para ganhar eficácia, essa é a regra. Tornando-se público, eu tenho eficácia, possibilidade de produzir efeitos. E depois também para poder facilitar o controle. Porque como é que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o povo, por meio da ação popular, por exemplo, vai controlar, vai fiscalizar um ato que é sigiloso? Ato sigiloso é ato sem controle. E depois o princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? Simples. O princípio que está pautado foi incluído pela emenda constitucional 19 de 98, é um princípio oriundo de uma norma constitucional derivada.
O que é o princípio da eficiência? Primeiro, eficiência não tem uma normatividade pesada no Brasil. Não tem uma norma definindo assim, isso é eficiente, isso é ineficiente. Isso é um conceito jurídico indeterminado. Então, eficiência, a gente tem que partir para palavras-chave que na prova vão me denunciar o que é eficiência. Então, eficiência é a máquina não pode ser, a máquina pública, a administração pública, não pode ter uma burocracia desnecessária. Então, a máquina pública foge da burocracia desnecessária. A burocracia necessária, ok. A burocracia desnecessária, não. E anota aí no seu caderninho uma lei que vai começar a cair em prova, a lei anti-burocracia, perfeito? Além da máquina pública não ser burocrática, a burocracia desnecessária, ela deve estar pautada em modernidade. Então os computadores devem ser modernos, os programas devem ser modernos, os agentes públicos devem ser treinados com modernidade. E além disso, eficiência está pautada em economicidade. Economicidade, professor, é fazer o máximo gastando o mínimo. Fazer o máximo gastando o mínimo, ok? Esses são os princípios explícitos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas também nós temos os princípios implícitos. Quais são eles? P e o R são os dois primeiros. Quais são eles? Proporcionalidade e razoabilidade. O que é proporcionalidade com razoabilidade? Primeiro, são como se fossem duas faces da mesma moeda. É corda e caçamba, é cara e coroa. Falou em razoabilidade, provavelmente vamos falar de proporcionalidade. Falou de proporcionalidade, provavelmente vamos falar de razoabilidade. Proporcionalidade é adequação de meios e fins. Guarda essas palavras, tá? Meios e fins, para a prova ajuda. E razoabilidade é a administração agir com bom senso. Todas as vezes que a administração pública age, se ela agiu de forma razoável, ela agiu com bom senso. E um exemplo rápido para você perceber. A administração pública só tem 100 mil reais em caixa. Então o município pequenininho só tem 100 mil reais em caixa. Entre fazer uma pista de skate e comprar remédio para o posto de saúde, o que o prefeito deve fazer? Se ele agir com bom senso, agir de forma razoável, ele vai comprar remédio e vai deixar a pista de skate para depois, sem querer tecer o comentário se skate é essencial ou não, tá bom? Depois do I, do P e o R, o I de indisponibilidade. O I de indisponibilidade, né? E além, esse I eu vou falar daqui a pouquinho com você, tá? Que a gente vai fazer um link com o vídeo anterior. Indisponibilidade. Além do I de indisponibilidade, o M. Que M é esse, professor? De motivação. O que é motivação? Simples. Todos os atos do poder público devem ser motivados. Lembrando que eu tenho atos administrativos que não precisam ser motivados. Quais, professor? Os atos ad nutum. Os atos ad nutum, lá do direito administrativo, da matéria ato administrativo, os atos ad nutum não precisam ser motivados. Mas a regra é que todos os atos devem ser motivados, tá? Além do M, né? Além do M, o C. O C de quê, professor? De continuidade. O que é a continuidade? A continuidade é aquele princípio que diz que a máquina pública não pode parar totalmente. Ela não pode sofrer descontinuidade. Ela até pode parar parcialmente, por exemplo, com a greve, mas ela não pode parar totalmente, perfeito? Então, além do C de continuidade, nós temos o E. O E de quê? De especialidade. Professor, o que é o princípio da especialidade? Isso aqui começou a ser discutido, né, dentro de uma matéria chamada autarquia, né? Mas isso acaba que espalhou para todas as entidades da administração. Significa dizer o seguinte: a entidade ela é criada por lei, sim, sim. E ela foi criada por lei para fazer alguma coisa. Por exemplo, o INSS, ele foi criado para quê? Para poder prestar serviço de seguridade social. No meio do caminho, eu não posso mudar essa atividade. Porque se eu mudo, eu estou fraudando a lei que criou. E aí eu posso até fazer o seguinte: extinguir essa entidade, criar uma outra com uma nova entidade e aproveitar o pessoal, o famoso aproveitamento. O que eu não posso é pegar do início, mudar a atividade e achar que vai acontecer, que vai ficar tudo bem. Não vai, porque fere o princípio da especialidade. Imagine você pegar o INSS, por exemplo, e transformar o INSS em banco. Não dá.
tá bom? Então, ó, P de proporcionalidade, R de razoabilidade, I de disponibilidade, M de motivação, C de continuidade, E de especialidade, S de supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. E aí você vai prestar atenção, né? Quando eu junto indisponibilidade com supremacia do interesse público, indisponibilidade com supremacia do interesse público, tema do primeiro vídeo, né? Da nossa primeira microaula. Supremacia com indisponibilidade forma o regime jurídico de direito administrativo, tá? E por fim, o A. A de que mesmo? A de autotutela. A de autotutela. O que é autotutela? A autotutela é o poder que o agente público tem, a prerrogativa que a administração pública tem de rever seus próprios atos. Então, sempre que a administração pública rever seus próprios atos, mantendo, revogando, anulando ou convalidando, ela está exercendo a autotutela. Mantendo quando o ato é bom, não tem nada para fazer. Revogando quando, apesar de legal e perfeito, ele é inconveniente e inoportuno. Anulando quando ele tem um vício de legalidade que não pode ser sanado. Convalidando é quando ele tem um vício de legalidade que pode ser sanado. Nesses casos, todos eles, a administração de ofício, independente de ordem judicial, está revendo os seus próprios atos, está exercendo a autotutela. Perfeito? Então vamos revisar? Quais são os princípios explícitos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os princípios implícitos? Lembra, né, que isso aqui, ó, é infinito. Esses são os que mais caem em prova. Quais são eles? Proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade, motivação, continuidade, especialidade, supremacia do interesse público e autotutela. Tá bom? Meus amigos, minhas queridas, já resolvemos, né, 2 microaulas aí que com certeza vão colaborar para o seu acerto nas questões. Assiste e vai para as questões, que com certeza vai ser de muita valia para a sua aprovação. Tá bom? Vamos descobrir a fórmula da aprovação no próximo vídeo.